Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza. Reconheceram a foto da personalidade? Não reconheceram? Eu vou dar uma dica para vocês. Ele é o presidente... primeira dica, ele é professor de história. Quer mais uma? Presidente do Instituto Histórico. Agora vocês já mataram, é ele mesmo. Professor Adilson César. Professor, muito obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui, viu? Ao contrário, para nós é que é um privilégio divulgar um pouco daquilo que a gente faz pela nossa gente. Professor, nasceu em Sorocaba? Sim, aqui em Sorocaba, Rua Brigadeiro Tobias, número 106. Brigadeiro, e a infância Exato. toda na Brigadeiro Tobias? A infância, tudo. Eu corri e brinquei de paz na Rua 15 de Novembro. Imagine você correndo numa rua como a 15 de Novembro. Que privilégio, né? Naquela época era uma coisa maravilhosa, né? Estudou em que grupo escolar ali? Antônio Padilha. Antônio Padilha. Grupo escolar Antônio Padilha, tradicional. Do Antônio Padilha foi para? Na época se chamava Instituto Ciências e Letras, né? Ali ao lado do São Bento. Largo São Bento. Lado do Largo São Bento, ficava ali. Ali eu fiz o ginásio. Professor, essa sua infância já demonstrou ter sido uma maravilha. Brincar de paz ali, de corre-corre na Rua 15 deve ter sido realmente, um privilégio, né? Quais as outras coisas gostosas da juventude? Teve que trabalhar ou tinha uma família que possibilitou que só estudasse? Como é que foi? Não, em princípio, evidentemente, a minha família conseguiu me manter. Eu só fui trabalhar realmente quando já estava na universidade. Consegui, graças a Deus, permanecer e me dedicar realmente ao estudo aos nesse estudos. período. Mas das brincadeiras de criança, eu me recordo de algumas fantásticas. Bonde, nós tínhamos bonde em Sorocaba naquela época. Era uma maravilha pegar um daqueles bondes abertos, que tinha apenas um corrimão que caía para proteção única, passar sobre a ponte do rio Sorocaba, que o bonde era maior do que os trilhos, né? E você então olhava e dava aquela impressão de que você estava no vazio, né? E lá embaixo as águas do Sorocaba correndo. Que coisa. São imagens de uma Sorocaba de outrora, né? Tem foto disso? Veja, eu no bonde não. Tenho da bonde e tenho sozinho, né? Infelizmente não. Mas a memória guarda muito bem essas recordações, né? Por ter nascido no centro, Sorocaba daquela época tinha alguns bairros, né, professor? Era o Além Ponte, o Além Linha, Vila Amélia, Vila Leão, enfim. Qual o bairro que o senhor mais frequentava sendo ali do centro? Veja, enquanto eu permaneci no centro da cidade e vivi, porque eu vivi na casa, inicialmente era a casa dos meus avós, né? Mas eu permaneci ali até meus 19 anos de idade. Foi quando eu fui sair da Rua Brigadeiro Tobias. Então, da infância e adolescência, eu usava muito o Cerrado e o Além Ponte. Por que o Além Ponte? O Além Ponte porque eu tinha um lugar de preferência, que era a Casa Luiz de Almeida. Não era a Casa Luiz de Almeida, era a casa do padre. Do Padre Castanho. Padre Castanho. E frequentava, a partir de 1965, eu passei a frequentar a casa com certa regularidade, porque foi a época em que eu me tornei membro do Instituto Histórico, 1965. Quer dizer, a partir daquele momento, eu gostava de história e sempre me envolvi muito. E ele era uma panaceia, então é uma coisa fantástica. O que perguntava, ele dava uma resposta, ele sabia. E, enfim, ele nos entusiasmava a buscar, a entender as coisas da nossa cidade. E antes de conhecer, de frequentar a casa do Padre Castanho, o senhor falou que o senhor foi químico. Sim, veja, na minha época, você tinha que escolher, logo sair do ginásio, o que fazer.
E uma das disciplinas que sempre me cativou era ciências. Voltado para aquelas atividades, eu sempre tive um grupinho de amigos que se dedicavam a fazer pequenas experiências com tubos de ensaios, elemeias, enfim, vários aparelhos que a gente começou a adquirir. Então, isto enveredou-me aos cursos novos que estavam abrindo em Sorocaba e diferenciados. Naquela época era o Liceu Pedro II, ainda na rua Monsenhor João Soares, não na Brigadeiro Tobias como é hoje, mas Monsenhor João Soares. E eu fui direto para a Química Industrial. Mas ali, por alturas do 2º ano de Química Industrial, abria-se aqui em Sorocaba o curso normal, pela primeira vez, gratuito, num colégio estadual, o Estadão. Estadão. Então eu fui aluno da primeira turma, do noturno. Iniciei no 1º ano, novamente. Não abandonei Química, não. Mas, manhã no Liceu e à noite no Estadão. Então eu tive essa felicidade, essa possibilidade de duplicar os estudos e gostei tanto de um quanto de outro. Gostou dos dois? Dos dois. Eu sempre gostei de Química. E fui à frente. Só que Química, como estava um ano à frente, no 4º ano de Química, eu teria que fazer especialização. Então, eu me adiantei a fazer essa especialização. Fui a São Paulo e no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, junto ao departamento, divisão de Química, como eles chamavam na época, eu fiz a minha especialização em análises minerais e produtos metalúrgicos. E aproveitei as férias todas para poder desenvolver e acelerar isso. E voltando a Sorocaba, passar um final de semana aqui, descobri que havia aberto um vestibular. E fui prestar vestibular para História. Que é o que o senhor também gostava. Sempre gostei de História, mas nunca imaginei fazer da História uma profissão. Não é? E prestei vestibular. Naquela época era redação, chamada oral e tudo mais. Porque eu entrei, foi para a segunda época, não fiz a primeira, porque eu não estava preparado para aquilo. E entrei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. E assim eu iniciei. E se formou também professor de História? Formei professor de História em 1970 por essa faculdade. Em 1971 era contratado como professor dessa faculdade, aonde eu vou permanecer professor Adilson, até 2006. O que o levou? Sou formado em Química, uma especialização em São Paulo. São Paulo. Formado professor de História aqui em Sorocaba. As duas profissões, qual escolheu? Mas não conta agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Fábrica dos Sonhos, Pátio Ciané Shopping. Olha esse celular! Aí, para de mexer nisso, cara. Ih, para de ser chato, meu. Não, vai ter que dar um desse pra mim. Fala, Noel. Só celular top, hein? Posso ficar com um? Posso ficar? O quê? Não mexer no carro? Que carro? Aí, espertão, aproveita e liga pro táxi. Com R$180 em compras, você concorre a um celular por dia e um carro no final. Acesse patiocianeshopping.com.br e saiba mais. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Que cara é essa, rapaz? Muita pressão, né? Tem que construir resultado. E a equipe? Tá tão devagar. O jogo começou agora, vocês estão na final, para de reclamar. Que final? Eu tô falando da minha obra. Aquilo não acaba nunca. Eu te falei pra ir de premodismo. Diego! É gol! Ainda tem essa.
Meus amigos, para virar esse jogo vai precisar de muita eficiência e agilidade. E isso só mesmo com a qualidade Premodiza. Ih, obra parada, time perdeu. Calma, não desanima. Desagradável. Desanima, rapaz. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 na NET. Nosso entrevistado de hoje, professor Adilson César, que ia contar para a gente, ele formado em Química e formado em História, o que o levou a optar pela História, por trabalhar com a História e não com a Química. Eu acredito que são apenas as circunstâncias da vida que definiram para nós os rumos, não é? De repente, eu me encontrava numa faculdade, tinha condições de me manter e de fazer bem essa faculdade, gostava do que estava fazendo, embora também gostasse de Química, mas A história falou mais alto. A história acabou falando mais alto, inclusive porque muitas vezes eu consegui unir as duas coisas, quer dizer, fazer uma história da Química, não é? Eu tive aula, fui seu aluno na OSE. Na OSE, pois é. A Fazendo OSE, contabilidade, não, cara menininha, não, já era meio de idade quando eu fiz. Exato. Na OSE, que foi o primeiro emprego meu, eu cheguei a inovar lá, dando em vários anos, que tinha também o curso de Química, dando História da Química para o pessoal. Depois ela foi dar aula onde? Bem, olha, eu dei aula na OSE, eu dei aula no Anchieta, dei aula no Santa Escolástica, dei aula no Salesiano, esses são os particulares. Estado, o Estadão, fui diretor aqui do Colégio Antônio Novaes, né? Aliás, Otávio Novaes de Carvalho. Assim que consegui a minha efetivação no Estado, aí eu fui para Itapetininga, o Modesto Tavares, me consegui uma transferência para o Comendador Pereira Inácio, em Votorantim, e depois vim para Sorocaba. Mas tive uma passagem também por 2 escolas em Salto, aqui vizinho. Esse é um currículo bastante extenso, né? Bastante extenso. É porque era o ritmo, vamos dizer, assustador, né? Manhã, tarde e noite. Os 3 períodos. Para poder fazer um salário razoável. Razoável, porque infelizmente o professor daquela época como o de hoje continua a mesma coisa. Mesma coisa. O importante é nós repararmos que o professor perdeu muito ainda a partir de quando eu havia entrado no magistério. Porque o respeito que se tinha pelo professor naquela época é muito diferente do que hoje nós encontramos nas nossas salas de aula. Hoje, mas o conhecimento do professor daquela época não era maior também, professor? Não, eu não digo isto, que o conhecimento naquela época era maior. Eu acho que o professor abriu mão de certas vantagens dele, de certos posicionamentos na própria sala de aula. Ela era montada para redirecionar e mostrar e apresentar ao professor como uma autoridade para o aluno. E, de repente, esse professor foi tirando aquela autoridade, perdendo o seu status, inclusive na própria indumentária, não é? O professor antes ele aparecia nas escolas, paletó e gravata, e aí punha o jaleco, uma coisa ou outra. Aí, de repente, paletó e gravata caindo fora, o jeans, é comum. Aí aquele estrado que existia para dar uma posição superior ao professor deixou de existir e o professor era para se tornar um amigo. E quando o professor virou tio, então aí nós perdemos tudo. Então eu não digo que o professor daquela época sabia mais do que o professor de hoje. Não é por aí a coisa. Não. A coisa está no relacionamento, no respeito e nos valores que a nossa gente dá. Os valores é que mudaram muito. Os valores tiveram uma transformação muito grande. Casou-se? Eu casei aqui em Sorocaba mesmo, né, em 1972. Quantos filhos? Uma jovem também do curso de História. Fazia História Fez também? História, terminamos junto o curso de História. E chegou a lecionar? Lecionou e foi diretora de escola até o final dela, né? Filhas, tenho 2 filhas. 2 filhas. 2 filhas. Que seguiram a carreira dos pais ou não? Não. Uma hoje fez biologia,
mas hoje ela está trabalhando com acupuntura, é a mais velha. E depois a mais nova, a Adriana, esta fez publicidade e trabalha com o setor de publicidade. Que bom. Professor, depois que parou de dar aula, quando todo mundo fala família, todos, bom, agora o professor Adilson vai sossegar, não vai trabalhar mais de manhã, à tarde e à noite, vai ficar tranquilo. Aí ele começou a inventar alguns cargos, que eu diria assim, sem remuneração, e alguns cargos onde depois ninguém quer assumir a presidência. Quais são? Vamos lá, vamos começar, vamos enumerar. O senhor é presidente do Instituto Histórico de Sorocaba. Exato, desde 1989. Estou na nona gestão na presidência. A nona gestão. Mas esse até justifica, né? Porque o Padre Castanho tem uma história, tem uma história dentro do seu currículo, dentro de tudo aquilo que o senhor fez da vida. Começou não frequentar a casa do Padre Castanho, foi? Perfeitamente. Aí foi o gosto pela história de Sorocaba, em especial, e a percepção de que nós jamais poderemos entender realmente a história como história se nós não estivermos imersos dentro desse contexto. Bom, isso justifica esses 14 anos lá, na presidência. Não, 23 anos. 23 anos. 23 anos. Olha, eu achando que era 14, 23 anos. 23 anos. Que passou por toda uma transformação, foi restaurada, reformada, teve um anexo lá, um projeto atualizado, quer dizer, e vai muito bem, obrigado. A gente acompanha assim. Em termos de eventos, sim. Existe uma dificuldade financeira que muito grande. É o que o senhor falou, as pessoas se associam, mas depois passam a não frequentar, ou às vezes são homenageadas, algumas delas, e depois, talvez por necessidade, mudam de cidade ou qualquer coisa, e deixam de até contribuir. Isso atrapalha muito, professor? Muito, atrapalha muito. Nós temos necessidade financeira muito grande, porque agora é manter aquilo que nós construímos no ímpeto de querer dar ao povo de Sorocaba a sua identidade cultural, manter o registro disso tudo, mas nós precisamos encontrar fontes de recursos para fazer a manutenção disso. Mais ainda, nós precisamos adequar esses espaços a realidades tecnológicas mais modernas e que estejam mais dinâmicas, porque isso facilita a pesquisa. Então, nós precisamos de uma biblioteca que não seja apenas uma reunião de livros, mas precisa estar catalogados, precisa estar, ter facilidade de acesso a este. Nós temos o Museu de Imagem e Som de Sorocaba. Coisas fantásticas podem ser obtidas dali. O Museu Sorocabano de História Militar são acervos consideráveis. Mas há dificuldade, porque isso precisa de catalogação, precisa de alguém que entenda realmente. E para encontrarmos um técnico em museologia ou uma bibliotecária formada, as pessoas querem ser remuneradas. E é justo que sejam remuneradas. Mas onde encontrar o recurso para pagar isto? E o Instituto só vive hoje através das mensalidades dos nossos associados. E diga-se de passagem, não é? É uma honra e é um privilégio muito grande alguém tornar-se sócio do Instituto. É uma senhora festa. E a pessoa vai levar o nome de sócio do Instituto para o seu currículo. Mas e depois? Mas qual o critério que é usado hoje na diretoria para a pessoa se tornar, primeiro ser homenageada e depois se tornar sócia do Instituto Histórico? Veja, em primeiro lugar, vamos tratar do sócio. O sócio... Professor, não conta agora não. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Nós estamos aqui em mais um empreendimento de sucesso da MGT Bolina Engenharia. E ninguém melhor do que um dos diretores, o Túlio, para falar um pouquinho mais para a gente sobre esse empreendimento. Estamos aqui em mais um lançamento que nós estamos fazendo, que é o Parque Industrial Votorantim, que é um condomínio empresarial, no qual serão só 75 lotes disponíveis, e no qual também conterá
um centro de negócios administrativos que será utilizado pelo conceito Pay-Per-Use, no qual o condômino poderá utilizar salas, auditórios, salas de reuniões, anfiteatro, refeitório, conforme a utilização é feito o pagamento. O empreendimento também conterá fibra ótica, uma compartilhada e outra também individual. Túlio, e como é que faz para obter maiores informações? O que tem que fazer? Venha até o local, faça uma visita, nós passaremos maiores informações e aproveite para dar uma olhada também nas obras que já estão bastante avançadas. É isso aí, MGT Bolina Engenharia. Mais um empreendimento de sucesso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 na NET. Nosso entrevistado de hoje, professora Adilson César, que estava nos contando os critérios para as pessoas serem homenageadas e serem contempladas com as condecorações do Instituto Histórico. E eu o interrompi. Desculpa, professor. Não, que isso. É para nós uma satisfação darmos essas informações. Primeiro, existem vários critérios para a pessoa se associar ao Instituto. O novo sócio pode escolher uma das categorias. A categoria principal é a categoria de sócio efetivo, o que obriga ele a tomar posse e fazer homenagem a um patrono escolhido por ele, de preferência nossa, que seja de Sorocaba, né? Mas pode cair aí no rol internacional, nacional, como desejar. Mas a preferência é Sorocaba, porque dificilmente um vulto de Sorocaba, ou um antecessor nosso, tem lá oportunidades outras. Então, vamos essa homenagem, o que seria? É fazer um discurso sobre ele. Sobre a pessoa. De 10 a 15 minutos. Sobre o patrono. Sobre o patrono, elegê-lo como patrono. Uma vez escolhido esse patrono, não há outro que possa substituí-lo. Esse patrono fica de forma permanente e não poderá ser substituído por outro. Paga uma taxa de joia, que hoje nós voltamos a cobrar essa taxa de joia, que é um salário mínimo vigente na época, e 30 reais por mês atual. Essa, então, é a categoria de sócio efetivo. Depois nós temos a categoria de sócio colaborador. Essa categoria de sócio colaborador, ela se divide em duas. Colaborador físico, eu quero me tornar sócio, mas eu não quero fazer homenagem a ninguém, não quero eleger patrono, não quero ter compromisso específico. Então, estabelece-se ali uma mensalidade e simplesmente colaboro com a instituição pagando a mensalidade. Mas também não tenho direitos de voto, nem ser votado. Colaborador jurídico. Colaborador jurídico é para as empresas. Nós procuramos estimular as empresas, principalmente aquelas que são sorocabanas, para fazer parte da instituição, para estimular essas empresas a cada uma resgatar a sua própria história e ficar dentro do contexto da nossa história. Eu acredito que isso estimula principalmente aqueles que são descendentes de outros que estão no poder daquela própria empresa. Que coisa maravilhosa ver o nosso pai, o nosso avô registrado através de uma série de circunstâncias que colaboraram com a nossa comunidade. Há uma taxa anual de 6 salários mínimos para a empresa, com direitos à utilização de auditório e utilização de salão de exposição em 8 ocasiões oportunas. Se fizerem a conta, sai de graça essa utilização. E as pessoas que quiserem ir lá conhecer, professor, podem estar liberados? Perfeitamente. Os empresários, as pessoas, os pequenos, os médios, os grandes,
Está aberto lá, Está né? As aberto. pessoas O podem chegar. horário de funcionamento é municipal, das 8 às 5 horas da tarde, em dias úteis, está aberto. Ocasionalmente, nós fazemos eventos no domingo, sábado, aí tem que ser dentro do horário dos eventos. E temos também o sócio correspondente. Esse sócio correspondente é aquela pessoa de notável conhecimento, mas que não reside na nossa cidade, não é? Então, isso daqui são... Quem são as pessoas candidatas a se associarem ao Instituto Histórico? Ela não é uma corporação de professores de história, mas sim de formadores de opinião. Ou seja, pessoas líderes nos seus mais diferentes segmentos da nossa sociedade. Porque o que é história? História é tudo. Aquele que está na padaria, o padeiro, ele faz a nossa história. Aquele vendedor de carro, ele está fazendo a nossa história. Interessa-nos a captação dessas lideranças dos mais diferentes setores, porque é o conjunto deles que nós construímos a identidade do nosso povo, da nossa gente, e é o conjunto deles que transforma isto para o dia de amanhã. Um registro para o dia de amanhã. Para o dia de amanhã. Gente, eu ficaria aqui falando horas. Tem o Suamar, tem o baile do Cisne Branco, que iniciou, que foi o professor Adilson. Ele preside outras entidades em São Paulo, inúmeras entidades. Nós vamos ter outras oportunidades de conversar com o professor, mas não sem antes fazer algumas perguntas para o senhor, fazer um bate-bola rápido. Certo. Professor, família. Intimidade e unidade. Sucesso. Realização, felicidade. Um momento inesquecível na sua vida. Isto é difícil expressar o sentimento do momento inesquecível, mas é aquilo que atinge o mais profundo da gente. Um ídolo. Um Duque de Caxias. Uma música. Tico-tico do fubá. Uma viagem. Madrid. Um sonho. Eu acredito que o sonho é o estar com os familiares. Todos contentes, todos animados. Quem é o professor Adilson? Eu sou um idealista, um Quixote. Este é professor Adilson César, um grande historiador, um grande professor, um grande mestre, um grande pai de família, um grande sorocabano, um grande cidadão e, com certeza, uma grande personalidade. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhocas no fumar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de casa em cima do meu fubá. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Polina Engenharia, Rei das Carnes e Premodiza.